Olá pessoal, eu sou o David Paulo e este é o Factory Shape. Este vídeo eu vou falar sobre um assunto que é bastante importante para quem treina e para quem é atleta, porque muitas pessoas não sabem quais é que são os efeitos da proteína a mais ou a menos e qual é que é o valor recomendado para cada pessoa. Muitas pessoas chegam à internet e vão pesquisar por um atleta e vão ver as quantidades que ele come, qual é que é a dieta que ele faz, e isso não está certo. Vocês ouçam o que eu vou dizer. No fim, eu vou dar qual é que é o valor para cada pessoa que devem tomar e depois façam vocês a conta da fórmula, descubram qual é que é a quantidade de proteína que vocês devem. Nem a mais nem a menos, porque isso tem efeitos no vosso corpo. Começando pela proteína a menos, há muitas pessoas que já conhecem este clichê, que é: se não damos ao nosso corpo a quantidade de proteína necessária, ele vai começar a ir buscar aos músculos. Isso vai fazer com que nós começamos a perder massa muscular. E não é isso que queremos. Pelo contrário, nós queremos evoluir, ganhar mais massa muscular. Portanto, tenham atenção a esse ponto de, se estiverem a consumir proteína a menos, este pode ser um fator que vocês pensem que não estão a evoluir. E tenham atenção se na vossa dieta se estiver a acontecer, vejam esse ponto. Se estiver tudo certo, têm de ir ver outros fatores para saber o que é que está a acontecer ao certo. Outro ponto, que é tomar proteína a menos, vai trazer mais cansaço físico e mental. É como as dietas low carb, que são dietas baixas em hidratos de carbono. O que é que vai trazer? Vai trazer um déficit de energia, porque os hidratos de carbono são a nossa fonte de energia. E a proteína não é a fonte principal de energia, mas vai também provocar algum cansaço físico e também mental. Portanto, tenham atenção a isso. Se vocês sentirem o corpo mais cansado, tanto físico como mental, vocês vejam se estão a consumir proteína ou hidratos de carbono a menos. E por último, a proteína a menos vai fazer com que os processos metabólicos do nosso corpo fiquem mais lentos. Passando agora para a proteína a mais, muitas pessoas não sabem o que é que pode acontecer com a questão de exagerarem nos suplementos com a proteína, não verem as gramas para o que precisam, estarem a consumir desnecessariamente proteína a mais. O que é que vai acontecer? Primeiro, o nosso corpo apenas vai assimilar o que ele necessita. Se ele precisa de 10, se nós damos 40, há aqui 30 que não vão ser necessários e que vão ser postos de parte. E o que é que quer dizer esses postos de parte? Vai ser transformado em energia. Mas acontece que a proteína não é igual aos hidratos de carbono. A combustão da proteína vai demorar muito mais tempo e ela tem um efeito mau, que é: a combustão dela é mais complexa do que, por exemplo, os hidratos de carbono, o que faz com que vai haver uma produção de um resíduo tóxico, que é o amoníaco. E esse amoníaco é prejudicial à nossa saúde. O segundo ponto, que é também bastante importante e que tenham muita atenção, que é: proteína a mais pode causar uma sobrecarga nos vossos rins e no fígado. Se vocês não beberem muita água, pode haver algum problema com estes dois órgãos do nosso corpo. Portanto, se estiverem a consumir mais proteína do que deviam, e se vocês sabem disso, bebam muita água, que é para os rins e o fígado trabalharem bastante, que é para não haver nenhum problema de saúde nesses dois órgãos. E por último, que acho que acontece a algumas pessoas que abusam dos suplementos, que é a prisão de ventre. Muitas pessoas não comem os alimentos de carne ou de peixe e que apenas tomam muitos suplementos de proteína. E isso vai fazer com que possam ter prisão de ventre. Como tinha dito, vou dizer agora quais é que são as quantidades que cada pessoa deve tomar de proteína. No início deste ano eu fui a um workshop com o Sérgio Veloso. Se vocês não conhecerem, é uma pessoa muito entendida em nutrição. Se vocês pesquisarem pelo Facebook vão encontrar de certeza. E fui a um workshop dele de gestão de peso e ele falou que para pessoas normais, pessoas que têm alguma atividade física, mas não, uma coisa mais básica, devia de ser consumido 0,8 gramas a 1,5 gramas por quilo corporal. Se vocês já começaram a treinar, vocês já fazem mais dias por semana de treinos, já fazem 4, 5 dias de treinos e é uma coisa mais constante, ele diz que já podem tomar 1,5 gramas por cada quilo corporal.
No entanto, se vocês forem atletas de alta competição ou se participam em provas de corrida, de bicicleta, de culturismo, os 2.3 a 3.1, este valor de 3.1, na minha opinião, acho que já é um bocado elevado, mas eu também não sou atleta, portanto eu também não sei se há essa necessidade ou não, portanto só as pessoas que são atletas é que têm que sentir se precisam ou não dessa proteína, dessa quantidade de proteína em relação ao esforço que estão a fazer. Mas no entanto, no fim ele resumiu que o valor recomendado para quem tem um bom plano de treino, para quem faz treinos há algum tempo, para quem é atleta, deve ser recomendado os 2.8 gramas por cada quilo corporal. Agora é fácil, vocês coloquem 2.8 ou 0.8 ou 1.5 ou seja o que for o valor que vocês achem que é o vosso parâmetro de sedentário, ativo, atleta, semi-atleta, vocês têm que ver qual é que é a vossa categoria, entre aspas. E vocês têm de colocar, vou por exemplo falar deste recomendado que é os 2.8 e vocês põem 2.8 vezes o vosso peso. Isso vai dar um valor de, por exemplo, 100 gramas, 150, 200 gramas, que é o valor que vocês têm de consumir de proteína por dia. Porque já viram que proteína a menos ou proteína a mais tem efeitos. Nem sempre conseguimos estar na perfeição, como é óbvio, porque nós não estamos dentro do nosso organismo para saber ao certo se é 2.1, 2.2, 3.4, nunca sabemos ao certo. Portanto, tentem explorar, experimentem primeiro uma semana, 2 semanas com um valor. Se vocês sentirem que ainda precisam de mais, coloquem mais um bocado. Se sentirem que já estão a ficar com alguns sintomas de prisão de ventre ou outro que eu tenha falado, vocês comecem a reduzir ou a aumentar. Vocês têm que jogar com este valor. Portanto, o recomendado é 2.8 para pessoas que fazem mais atividade física e que têm um volume de treino maior. No entanto, de 0.8 para 2.8, façam os vossos cálculos, vejam o que é que vocês precisam, porque é bastante importante que consigam tomar a proteína necessária ao esforço que vocês estão a ter. E se vocês continuarem com dúvidas, tentem consultar um nutricionista desportivo. Vocês aproveitem, perguntem qual é que será o valor indicado de proteína, porque vocês vão conseguir ter melhores resultados, uma melhor performance, vocês vão conseguir evoluir muito mais rápido se vocês conseguirem com alguns conceitos que eu dou em todos os vídeos. Se vocês juntarem tudo, vocês vão conseguir ficar melhores, mais aptos e com uma condição física melhor, que é isso que é o objetivo, que é conseguir evoluir a cada dia e cada vez melhor. E para vocês saberem qual é que é a quantidade que eu estou a tomar, eu estou a fazer 1.6 gramas. Eu faço aulas de grupo, faço musculação e dou algumas corridas, para aí 1 vez, 2 vezes por semana. E se calhar vocês estão a dizer que é pouco para uma pessoa que faz 5, 6 dias de exercício por semana. Mas este foi mesmo o objetivo para começar, durante 2, 3 semanas, eu quis fazer com este valor e agora no primeiro mês e a partir do primeiro mês vou começar a passar para 1.8 até 2 gramas de proteína por cada quilo corporal. Esse é o objetivo, porque acho que as 2 gramas é um valor bastante bom para quem faz 4, 5, 6 dias de exercício. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi diferente fazer este vídeo porque é uma dúvida que algumas pessoas têm e que pesquisam às vezes em sites e que veem muitas vezes dietas de outros youtubers, mas a realidade não é a mesma. Portanto, é a mesma questão de que os treinos têm que ser os treinos para aquela pessoa, porque se vocês vão copiar os treinos de outra pessoa que já faz aquilo há muito tempo, vocês podem ilusionar-se porque o vosso corpo não está preparado para aquele estímulo. Vocês têm que seguir algumas regras básicas de adaptação aos exercícios e só depois, mais para a frente, é que vocês podem ir aumentando o volume, a intensidade, nesta questão da proteína, aumentar mais proteína. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam nos comentários que eu vou tentar responder a todas as pessoas e bons treinos!